Olá pessoal, chegamos ao nosso penúltimo texto, ou a nossa última discussão sobre a modernidade. O texto anterior falava das visões da modernidade, um texto que trazia três outros autores, ou seja, discussão com Wilhelm Habermas, com Hannah Arendt e Michel Foucault, e que esse texto, apesar de ser o texto mais difícil da disciplina, ele vai completar algumas informações das quais nós já vimos no texto anterior, na aula anterior. Portanto, esse texto é de um filósofo português, Boaventura Sousa Santos. O livro onde esse texto se encontra é o livro Pela Mão de Alice, o Social e o Político na Pós-Modernidade. E nós vamos discutir um capítulo desse texto. Aliás, o texto original, queria dizer para vocês que tem três teses. Uma das teses é sobre a situação de Portugal na transição para a pós-modernidade. Eu resolvi retirar essa parte do texto e deixar só duas teses. A primeira tese que nós vamos trabalhar hoje, nesta aula de hoje, e a segunda tese na terceira videoaula. Então, esse texto eu vou trabalhar com vocês em 3 videoaulas. Vou estar trabalhando nesta modalidade apresentando o slide. Vou deixar também o texto e o slide na plataforma. Lembrando que é muito complexo o texto. A leitura precisa ser feita devagar, né? Sem distanciamento do texto. Claro, com um bom dicionário e não é atentando aqui para as explicações que eu vou dar nesta primeira videoaula desta temática. O autor começa dizendo que o século XX ele ficará na história como um século infeliz. No século XX nós tivemos vários problemas de ordem, digamos assim, estrutural, de ordem econômica, de ordem social. Só para lembrar, na primeira metade do século XX, nós tivemos 2 grandes guerras mundiais. E essas guerras mundiais, elas foram já resultado de um laboratório que foi o século XIX, quando as nações elas passaram a competir por mais mercados, por mais matéria-prima, claro, naquela ânsia de enriquecimento em função do sistema capital. Então, o autor diz que o século XX, alimentado e treinado pelo pai e pela mãe, o andrógeno século XIX, para ser, claro, um século bom, um século prodígio, revelou-se um jovem frágil, dado às maleitas e aos azares. E aí o autor inicia com uma metáfora desse século XX e eu vou fazer a leitura dessa metáfora textualmente. Aos 14 anos, teve uma doença grave, que tal como a tuberculose e a sífilis de então, demorou a curar e deixou para sempre um relógio. E tanto que aos 39 anos teve uma fortíssima recaída que o privou de gozar a pujança própria da meia-idade. Apesar de dado por clinicamente curado 6 anos depois, tem tido desde então uma saúde precária, e muitos temem uma terceira recaída, certamente mortal. Uma tal história clínica tem nos vindo a convencer, a nós cuja inocência está garantida por não termos escolhido nascer neste século, que em vez de um século prodígio, nos coube um século idiota, dependente dos pais, incapaz de montar casa própria e ter uma vida autônoma. Então esta é uma metáfora, uma avaliação do século XX, que tinha tudo para ser um século, como o próprio autor diz, um século prodígio, mas foi tendo aí as suas doenças aos 14 anos, aos 39,
E claro que vocês sabem o que aconteceu em 1914, sabem o que aconteceu em 1939. Como diz Hobsbawm em suas análises dos séculos, o século XX foi breve. Tem um livro chamado Breve Século XX. Foi breve porque, de certa forma, muitas coisas ruins aconteceram, especialmente, como nós vamos ver nesse texto, o aumento da desigualdade social e a chamada concentração de riqueza. Os mais ricos só ficaram mais ricos e os pobres, eles foram ao longo do tempo empobrecendo. Então essa vai ser uma discussão que vamos fazer aqui nessa videoaula, tentando traduzir o que Boaventura aborda nesse texto. Qual a proposta do autor? A proposta do autor é olhar para o século XXI, para esse século que estamos vivendo, também já inaugurado com várias crises. Estamos passando agora pela chamada crise pandêmica no mundo todo. Então, o que o autor coloca é que o século XXI poderá realizar o que não foi feito no século XX, segundo as propostas do projeto da modernidade. E o que nós vamos tratar aqui é desse projeto, digamos assim, da modernidade, que foi elaborado ao longo do século XVII e XVIII e, de certa forma, experimentado no XIX e destruído no século XX. Existem propostas ou promessas que não foram cumpridas ou cumpridas em excesso, como o autor vai colocar nesse texto, e essas promessas que não foram cumpridas ou essas propostas que não foram cumpridas, elas no século XXI, segundo o Boaventura, elas podem ser retomadas. O moderno e o pós-moderno nos países capitalistas centrais. A análise que será feita nesse texto é a análise dos países da Europa. Claro que haverá sempre uma reverberação nos países periféricos, nos países que a gente chama de coloniais ou semi-coloniais, no caso, o Brasil. As coisas que acontecem na Europa, elas vão ter uma relação direta conosco sempre depois. E os fatos, eles vão se reproduzir sempre depois. Às vezes, as reproduções, elas demoram até 30 anos para que, de certa forma, elas sejam colocadas em prática. Claro que com o avanço que nós estamos tendo dos meios da comunicação e da informação, em função do aperfeiçoamento da tecnologia, essas transformações, elas ultimamente têm ocorrido de forma mais rápida. A tese, eu falei para vocês que o texto tem duas teses. Eu vou ler para vocês textualmente essa primeira tese, a qual será discorrida nesta primeira e segunda videoaula. Nessas duas primeiras, essa primeira aula, videoaula, e a segunda videoaula, nós vamos discorrer sobre essa tese. Então, leamos. O paradigma cultural da modernidade constituiu-se antes de o modo de produção capitalista se ter tornado dominante. Extinguir-se-á antes deste último ser dominante. Portanto, já vai aí uma dica, que é o estudo sobre o modo de produção capitalista. Nestas primeiras linhas da tese, o capitalismo, segundo o autor, ele tornou-se dominante logo após a constituição da modernidade e ele não deixou de ser dominante com a modernidade se esvaindo. A sua extinção é complexa, porque é em parte um processo de superação e é em parte um processo de obsolescência. É superação na medida em que a modernidade cumpriu algumas das suas promessas,
e de resto cumpriu-as em excesso. É a obsolescência na medida em que a modernidade está irremediavelmente incapacitada de cumprir outra de suas promessas. E aqui nós vamos ter duas palavras-chave para o entendimento do que acontece com a modernidade no século XX. Eu vou listar essas duas palavras. A palavra, a primeira palavra é o excesso. E a segunda palavra vai estar no próximo slide, eu creio, que é o déficit. Ou seja, teve excesso no cumprimento da promessa, mas também teve promessa que não foi, neste caso, cumprida. E aí, não é fácil a leitura da continuidade da tese para marcar a segunda palavra, que é chave para o entendimento da modernidade no século XX. Tanto o excesso no cumprimento de algumas das promessas, como o déficit no cumprimento de outras, são responsáveis pela situação presente, que se apresenta superficialmente como de vazio ou de crise, mas que é, ao nível mais profundo, uma situação de transição. Como todas as transições são simultaneamente semi-cegas e semi-invisíveis, não é possível nomear adequadamente a presente situação. Por esta razão, lhe tem sido dado o nome inadequado de pós-modernidade. Mas a falta de melhor é um nome autêntico na sua inadequação. Essa é a tese. Vou grifar para vocês a outra palavra que eu disse que estaria aqui nesse próximo slide, que é a palavra déficit. Então, excesso e déficit. No cumprimento das promessas ou das propostas que a modernidade ela foi, digamos assim, apresentando à sociedade ocidental. Outro elemento importante aqui da tese que nós vamos discutir é essa situação de transição entre um tempo e um outro. Na aula passada, ou no texto passado, eu disse para vocês que a modernidade é uma temporalidade e que tem aspectos ou alicerces que vão construindo essa temporalidade. E que essa temporalidade chamada modernidade, para alguns filósofos, para alguns autores, ela já está para trás, ela já faz parte do passado. E nós estaríamos aí, como o Boaventura coloca, na pós-modernidade, que ele diz que é um nome inadequado na sua inadequação, porque vivemos ainda num tempo que não tem nome. Não tem característica sólida, porque eu diria para vocês que a grande palavra que pode refletir o atual tempo é a palavra incerteza. Claro, incerteza combinada com a chamada velocidade da informação e essa transformação, nesse caso, constante. Diríamos que estamos experimentando aquela perspectiva heraclitiana. Heráclito dizia que tudo muda o tempo todo, só não muda a lei da mudança. Acho que vocês se lembram quando eu falei da aula, quando eu expliquei qual era a tese de Heráclito. Portanto, dois elementos na tese, são elementos importantes, o cumprimento e o déficit. Essa situação de transição que é invisível, geralmente nós não conseguimos compreendê-la e percebê-la completamente, ela é semi-visível. E esse momento de transição para um outro período. Veja, o projeto sociocultural da modernidade é um projeto muito rico, capaz de infinitas possibilidades e, como tal, muito complexo e sujeito a desenvolvimentos contraditórios. Esses desenvolvimentos contraditórios nós vamos ver ao longo desse texto. Gostaria que vocês, ao ler o texto, fossem marcando esses elementos que são
contraditórios no mundo da realidade das sociedades. O autor coloca dois pilares importantes, que eu também queria que vocês marcassem aí no texto. É o chamado pilar da regulação e o chamado pilar da emancipação. Dois elementos que eu diria para vocês que são como alicerces dessa temporalidade, que a gente está chamando de modernidade. Esses pilares, eles são complexos, têm princípios básicos, certo? Por exemplo, o pilar da regulação. Na regulação, três elementos importantes: Estado, mercado, comunidade. O Estado ele está baseado no que escreveu Hobbes. Vocês lembram de Thomas Hobbes? Especialmente o grupo que estava preparando aí um trabalho que não vai ser mais apresentado, infelizmente, em decorrência da pandemia. Então, o Estado. O mercado, elemento importante para a sociedade moderna, especialmente para o capitalismo. E a comunidade. Eu diria para vocês que a proposta da modernidade é uma proposta que coloca a comunidade como elemento primeiro, o Estado como elemento segundo e o mercado como, não é, elemento, diria assim, não é, em tese seria o terceiro elemento, se nós colocássemos ou se nós preparássemos uma hierarquia para esses três elementos. E como eu disse para vocês, que vocês anotassem os elementos contraditórios, um elemento contraditório que vai aparecer é essa mudança hierárquica. Não são os interesses da comunidade que vão definir a sociedade. Vocês vão perceber que são os interesses do mercado em função do enriquecimento ou das benesses de uma parcela minoritária da sociedade, que cada vez mais, neste caso, quer ganhar. Então, mercado, Estado, comunidade. Eu inverti aí a ordem agora no slide, para que vocês percebam que aparece aí o primeiro elemento, que eu estou chamando de elemento contraditório. A emancipação. Eu falei do princípio da regulação, ou do pilar da regulação, e é importante vocês perceberem que a ciência do direito, ela só se consolida, cresce e se consolida em função do pilar da regulação. E aí, nos três princípios, Estado, mercado e comunidade, nós vamos ter uma presença muito forte da ciência jurídica ou do direito. Mas também tem o da emancipação, que foi um pilar construído em função da não possibilidade de autonomia do ser na idade ou na temporalidade anterior à modernidade. Veja que o ser não se pertencia, ele não era o senhor do seu destino. Isso na temporalidade anterior. Na modernidade ele se coloca como o ser da autonomia. Ele é o centro, o antropocentrismo é o centro é o ser, que pode definir tudo, inclusive prover e prever o seu futuro. É aí onde se calca o chamado pilar da emancipação. E claro que esse pilar da emancipação, ele vai estar intrinsecamente ligado às chamadas lógicas da racionalidade. Eu disse para vocês que um dos elementos importantes para entender a modernidade é a idade da razão ou é o uso da racionalidade. Discutimos no texto anterior com Habermas, que também fala, não é, do uso da racionalidade ou da racionalidade sendo colocada como elemento primordial da estrutura do ser. Lembre-se da frase de Descartes: penso, logo existo. Então, tem três lógicas da emancipação. Primeira lógica, a lógica estético-expressiva da arte da literatura.
a racionalidade moral prática da ética e do direito e a racionalidade cognitiva instrumental da ciência e da técnica. 3 racionalidades. A racionalidade da liberdade de expressão em toda, digamos assim, a sua complexidade, seja na literatura, seja na arte. A racionalidade da ordem, e aí, não é o que eu disse para vocês no texto de ética, é que o elemento de dentro para fora vai definindo a conduta, o ato do ser, e aí vem a chamada moral prática da ética e do direito, e a força que tem a ciência no comportamento humano e também no modo de você organizar o pensamento. Daí, por exemplo, a crítica da Escola de Frankfurt e a crítica especialmente de Jürgen Habermas, que nós tratamos na aula passada. Racionalidade cognitiva instrumental da ciência e da técnica. Como em qualquer outra construção, esses 2 pilares e seus respectivos princípios ou lógicas, eles estão, como vai dizer o autor, ligados por cálculos de correspondência. Um está ligado com o outro. Não tem como eles serem interdependentes. E aí o autor explica. Embora as lógicas da emancipação racional visem no seu conjunto orientar a vida prática dos cidadãos, cada uma delas tem um modo de inserção privilegiado no pilar da regulação, já que eu diria para vocês que tudo na vida tem sido regulado ou tem sido normatizado. Daí a força que tem o pilar da regulação, daí também, nesse instante eu falei para vocês, o crescimento da ciência do direito, o fortalecimento da ciência do direito, que explica o que é basicamente esse pilar da regulação. A racionalidade estética expressiva da arte e da literatura, ela vai se articular com o princípio da comunidade. Por quê? Porque, como diz aí Boaventura, é nela que se condensam as ideias de identidade e de comunhão, sem as quais não é possível a contemplação estética. Eu só posso intuir, observar, compreender, criar, elaborar, discutir, não é? Na comunidade. Só tem sentido se for na comunidade. Então, essa racionalidade só pode existir de fato se ela estiver expressa na comunidade. A racionalidade moral prática da ética e do direito, claro que vai se ligar ao pilar, ao princípio do Estado. Porque foi colocado ou destinado ao Estado fazer cumprir o que a gente chama de mínimo ético. Porque é ele que tem a produção e a distribuição do direito. E por fim, a racionalidade a racionalidade cognitiva instrumental da ciência e da técnica vai ter uma correspondência específica com o princípio do mercado. Porque, como o próprio autor vai dizer, a ciência estará a serviço do mercado. A ciência fará a vontade, neste caso, do mercado. E claro que, para que cada vez mais a razão instrumental se utilize e necessite de instrumentos da ciência e da técnica, é preciso que ela seja potencializada para um fim. E qual é o fim? O fim é a venda, não é? Ou a comercialização dos produtos que o próprio mercado nos colocará à disposição. Daí, por exemplo, nesta leitura, ser muito atual o conceito de mercadoria e de fetiche da mercadoria que Marx coloca nos seus textos na análise do Capital. Vou até marcar aqui essa parte, que ela é importante, que é os sinais visíveis da conversão da ciência numa força produtiva do mercado. Veja, o projeto da modernidade
ele é um projeto, digamos assim, que tem possibilidades infinitas, não é? Que você pode, inclusive, fazer boas coisas com esse projeto, mas também pode fazer o que foi feito. Não esquecemos da morte em larga escala, em função do uso da ciência e da técnica. E aí o autor começa a falar, digamos assim, dos excessos, também dos chamados déficits, né? O excesso vai residir no próprio objetivo de vincular os dois pilares, né? E estabelecer na vida prática da sociedade elementos que, de certa forma, poderiam ser autônomos e não necessitar da chamada juridificação ou da normatização, ou até, digamos assim, da mercadorização. Nós vamos ver que tudo vira mercadoria, em função do interesse do mercado, e tudo também é normatizado, tudo tem, neste caso, norma. O autor continua dizendo que essa dupla vinculação é capaz de assegurar o desenvolvimento harmonioso de valores tendencialmente contraditórios. Justiça e autonomia, solidariedade e identidade, emancipação, subjetividade, igualdade e liberdade. Na vida prática, esses elementos que estão colocados aí, segundo o Boaventura, são elementos que são contraditórios, mas que de repente na nossa sociedade eles parecem harmoniosos, eles parecem coexistir, e que infelizmente na prática não coexistem. O projeto sociocultural da modernidade, eu falei para vocês aqui na outra aula, nesta aula eu reforço, ele é uma construção de determinados setores da sociedade europeia que começaram a questionar as lógicas da sociedade anterior, e aí reforma religiosa, invenção de imprensa, navegações, evolução científica, todos aqueles eventos que foram acontecendo a partir do século XV, especialmente no século XVI, eles vão fazer parte desse processo de transformação daquela sociedade. E que vão sendo gestados a partir do século XVI até o século XVIII. E dentro dele, eu gostaria de destacar, como já destaquei no texto de Ética e Trabalho, a política ou a filosofia econômica capitalista liberal, que ela vai ser tão importante para a gente entender o projeto da modernidade. A partir desse momento, a partir do século XVIII, a modernidade ela vai estar intrinsecamente ligada ao desenvolvimento do capitalismo nos países centrais. E aí o autor coloca, para que a gente possa compreender o que é essa ligação e o que é, digamos assim, esse sistema capitalista, claro, nós não vamos fazer aqui um estudo profundo do sistema capitalista, mas ele vai dividir o capitalismo em 3 períodos, que na próxima aula eu estarei detalhando as características dos 3 períodos do capitalismo. O primeiro período vai cobrir todo o século XIX, é o chamado período do capitalismo liberal. O segundo período ele começa no final do século XIX e vai até final da Segunda Guerra Mundial, ainda eu diria para vocês 2 décadas depois da Segunda Guerra Mundial. E o terceiro período, em alguns países, esse terceiro período começa a ser sentido a partir de 1970. Aliás, década de 60, não é? Que aí nós vamos ver o esgotamento do projeto da modernidade na década de 60 e uma nova face do sistema capitalista, com essa sociedade, digamos assim, mais
global, uma sociedade em que o capitalismo tem uma face bastante diferenciada das duas outras faces, não é? E que o autor coloca aí, vou até marcar para vocês, apesar de na próxima aula destacar mais claramente como acontece esses 3 períodos do capitalismo. Mas o famoso, né, o capitalismo financeiro, o capitalismo monopolista de Estado. Então, o primeiro período tornou claro que no plano social e político o projeto era ambicioso demais, inteiramente ou internamente contraditório. Muitos excessos começaram a acontecer e muitos déficits, e que o século XX não conseguiu cobrir esses déficits. Então, já no século XIX, percebemos que, segundo a leitura analítica, segundo a análise, não é, de Boaventura, segundo essa leitura analítica, a proposta da modernidade ela iria ter fim. Ela já começava a ser questionada em função das coisas que aconteceram, não é, no primeiro período do século XIX, no primeiro período do capitalismo, que cobre o século XIX. O segundo período tentou que fossem cumpridas e até cumpridas em excesso algumas das promessas, ao mesmo tempo que procurou compatibilizar com elas outras promessas contraditórias, na expectativa que o déficit, no cumprimento destes, mesmo se reparável, fosse o menor possível. E aí nós vamos ver como isso acontece com as chamadas políticas de Estado providentes, ou chamado Estado providência, que tenta reparar o déficit, mas não consegue de tudo. E o terceiro período, que é o período que estamos a vivenciar, representa a consciência de que, infelizmente, esse déficit é irreparável, ele é maior do que se julgou anteriormente e que, infelizmente, não é. Se continuarmos com o sistema que estamos continuando, bau, né? Como diz no ditado popular. Aquilo que se prometeu na proposta da modernidade, que era eliminar o reino da necessidade, com esse sistema que nós temos, jamais será cumprido. Que é o sistema liberal capitalista, que de certa forma produz a desigualdade. E por que produz a desigualdade? Porque o próprio sistema não tem na sua estrutura orgânica, nos seus objetivos, nos seus alicerces, nas suas paredes, a possibilidade de que todos sejamos iguais. E aí, como essa possibilidade não existe, um grupo pequeno da sociedade vai acumular, como nós mostramos nos dados da ética e do trabalho, e um grupo maior, que é a maioria, vai ficar sentindo as necessidades mais básicas e, infelizmente, não vai estar incluído. Então, basicamente, essa é a situação já clara, contraditória, mas clara, do terceiro período do capitalismo. Mas nós vamos ver tudo isso na próxima videoaula, quando vamos apresentar aqui as 3 fases do sistema capitalista. Portanto, esperemos a próxima aula. Espero que vocês leiam o texto. Não é fácil, como eu falei, e que façam interação para que fique mais claro a proposta do Boaventura Souza Santos.